E agora eu quero falar de aquisição de imóvel rural na declaração de imposto de renda. Hã? Fica com a gente. Eu preciso trazer um tema para vocês que a gente tem visto muito nas declarações de imposto de renda que chegam até a gente e que é um tema muito perigoso e que você, que é o produtor rural, que envia sua declaração de imposto de renda, tem que ter consciência disso que eu vou falar. Cria vergonha na sua cara. É muito comum o produtor rural que já tem a sua atividade rural, já faz o seu livro caixa, seja ele analógico ou digital, e tem lá suas declarações de bens da atividade rural, é muito comum que ele compre mais terra. Isso acontece, a gente sabe que o momento agrícola, principalmente aqui no estado de São Paulo, está favorecendo a aquisição de terras, só que aí a gente tem que ter uma atenção e um cuidado muito especial. Porque existem muitos contadores que falam para o produtor rural que ele pode comprar a propriedade rural sem se preocupar que isso é colocado como investimento da atividade rural. Isso é um erro muito grave e muito perigoso. E eu vou explicar para vocês por quê. Toda vez que você vai no cartório passar a matrícula de um imóvel, seja ele rural, urbano, seja qual for, o cartório faz uma declaração para a Receita Federal, dizendo: olha, o fulano de tal, CPF tal, comprou a terra tal, comprou a matrícula tal. O que a Receita Federal normalmente faz? Ela olha na sua declaração de bens e verifica se você inseriu um bem novo. Porque ela tem seu CPF, ela tem seu nome, ela tem as informações que o cartório enviou para ela, você querendo ou não. Estou lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Só que quando um contador fala para você que pode lançar este bem como investimento da atividade rural, o que normalmente a gente tem visto? Ele vai lá na sua declaração de bens da atividade rural e coloca lá nos bens da atividade rural aquisição de terra tal, aquisição de sítio tal. E isso é muito grave, porque quando você lança como um investimento da atividade rural, você está sonegando da Receita Federal a informação de que você comprou um bem. Porque essa aquisição desse bem tem que ser inserido lá na sua parte de pessoa física. Porque os bens da atividade rural são bens utilizados para exploração da atividade rural. E uma terra não é um bem utilizado para a exploração da atividade rural, ela é a própria atividade rural. Então é um erro muito perigoso. E para quem não acredita nisso que eu estou falando, a Receita Federal já disponibilizou nos seus perguntas e respostas uma resposta muito clara e objetiva sobre isso, dizendo assim: aquisição de terra não é investimento da atividade rural, não deve ser lançado nos bens da atividade rural. Quando você permite que seja feito dessa forma, você está indo contra a orientação da própria Receita Federal. E por que isso é colocado dessa forma? Porque para você adquirir um imóvel rural, você tem que ter dinheiro, você tem que ter lucro, você tem que ter de onde tirar o dinheiro para comprar aquela terra. Então você precisa ter atenção com isso. Fica atento para as informações que são lançadas na sua declaração de imposto de renda. A gente sempre fala isso aqui. O único responsável pela sua declaração é você mesmo. Não adianta depois querer jogar a culpa no contador, a culpa no fulano. Não, a culpa é sua. Já entendi agora! Porque você responde pela sua declaração de imposto de renda, mais ninguém. Diferente de uma empresa, na declaração de imposto de renda de pessoa física, você é o único responsável. Fica atento para isso, fica atento para a aquisição de imóvel rural. Ela não é um investimento. Qualquer dúvida, a gente está aqui. Segue a gente, ativa o sininho e se você tiver qualquer pergunta a respeito disso, manda pra gente que a gente vai ter um prazer enorme em te responder. Até mais, pessoal!